Olá, pergunta recente que me fizeram por aqui. É necessário o casamento na igreja? Eu acho que a pergunta faz sentido, inclusive porque as pessoas sabem que os luteranos não reconhecem o casamento como um sacramento. Para nós, sacramento é algo que vem junto de uma promessa de perdão, é algo mais específico. No caso do casamento, nós o vemos como algo muito importante. Eu não vou dizer que gosto muito da pergunta sobre a necessidade de certas coisas, né? Principalmente quando a pergunta parece supor que as coisas só têm valor se elas são estritamente necessárias e imprescindíveis, se é uma necessidade imperiosa, né? Fica parecendo que nós só agimos, nós só realizamos as ações com base na sua necessidade, que as ações só são convocadas, né? Só são chamadas à existência por necessidade. E acho que não é exatamente assim a vida. E não é exatamente assim que Deus age, sempre. Muitas vezes a pergunta deveria ser mais, é benéfico? É agradável? É bom? É da vontade de Deus que seja assim? Mais do que é necessário. Mas então, eu vou dizer em linhas gerais, sim, o casamento é necessário. Ele é visto como necessário, o casamento na igreja, por duas pessoas cristãs que reconhecem o lugar de Deus em suas vidas. Eu não vejo um motivo para que duas pessoas cristãs que se casam diante das leis dos seres humanos possam ver como pouco importante receber a bênção diante de Deus, a bênção do Senhor diante da igreja. Não consigo entender, na verdade, por que alguém que viva a vida da igreja iria se perguntar se é necessário. Eu até entendo, pessoas que não são da igreja, pessoas que não reconhecem o lugar de Deus em suas vidas, não reconhecem o lugar da palavra de Deus para a vida humana, e então elas talvez possam negligenciar isso, possam até não reconhecer o valor disso, mesmo que sejam nominalmente cristãs. Em alguns casos, e isso não é muito agradável, há pessoas que não vivem a vida da igreja, não se interessam nada pela palavra de Deus e que resolvem querer o casamento na igreja com tudo a que tem direito para agradar pais, para agradar parentes, porque é bonito. Nisso daí eu não vejo algo muito agradável. Eu vejo algo um tanto problemático. Essa pessoa não vai ali receber a bênção de Deus, valorizando realmente a bênção de Deus, porque não reconhece o lugar de Deus em sua vida. Mas no outro caso, aquele caso sobre o qual nós conversávamos, né, de um casal que é um casal que dá valor para a palavra de Deus, que vive na igreja, por que eles não quereriam a bênção do Senhor para a sua vida matrimonial? Por que eles deixariam isso para depois? Por que iriam querer estar corretamente unidos legalmente diante das leis, mas deixar pendente ou faltando a bênção do Senhor? Um motivo que me ocorre, né, e eu conheço pessoas que viveram assim, que disseram algo nesse sentido, é a falta de dinheiro, porque as pessoas dizem que casamento é caro. É caro fazer o casamento religioso. No civil é barato, né? Você paga uma taxa tal, que é padrão, e vai ali no dia com uma roupa mais ou menos, assina e pronto, né? Não tem muita coisa. Casamento religioso tem que pagar muita coisa, tem que pagar tudo, né? Músico, decoração, flor, tudo. E cada vez inventam mais coisas, né? Dia da noiva, depois tem dia do noivo. Então, eu queria dizer que para o casamento ser realizado, para a bênção matrimonial ser realizada numa igreja, você não precisa gastar um centavo. Eu não estou falando somente de taxa da igreja. De fato, as igrejas luteranas não cobram taxa para o casamento. Por quê? Porque a igreja não tem gasto com isso também, né? Mas e o trabalho do pastor?
o pastor ele é mantido pela congregação para servir a congregação e a cidade. Então, ele não vai receber a mais pelo casamento, né? É algo que está já no âmbito das suas atividades. Assim como não vai cobrar por um sepultamento, assim como não vai cobrar por um batismo, nada disso, né? Isso são atribuições do pastor, ele é mantido para isso. Então isso não é um custo, mas eu não estou falando de taxa da igreja que não existe simplesmente, né? Porque a pessoa poderia pensar, mas e os outros gastos, esses outros todos, né? Que são muito mais altos, inclusive. Eu vou dizer, isso tudo é opcional. Nada disso é realmente necessário. E aqui dá para falar com toda certeza. Não é necessário para haver bênção matrimonial flor diferente na igreja. Não é necessário vestido de noiva. Não é necessário um terno para o noivo. Isso tudo é opcional, é segundo a vontade da pessoa. Mas para a bênção acontecer, inclusive, pode você estar com a sua roupa que você vai para o cinema, da sua roupa que você vai para os cultos. A bênção matrimonial pode acontecer durante um culto público, durante um culto dominical. Da mesma forma que acontece o rito da profissão de fé, de uma confirmação, de uma bênção para um casal que fez 25 anos de casado, isso tudo pode acontecer no meio do culto. Em certo momento, o pastor convida essas pessoas a se colocarem de pé, a se dirigirem ali à frente. Também um casamento pode acontecer assim. Eu já vi acontecer, acho lindo quando acontece e gostaria que as pessoas soubessem disso. Você não precisa ter um dia específico com tantos gastos assim. Vista a sua roupa, tome o seu banho, vá para a igreja e diga, né? Óbvio, isso é conversado antes, né? E você vai ter o seu momento da bênção matrimonial ali, com a troca de alianças e tudo mais. Aliança, que eu saiba, todo mundo que faz o casamento civil também usa aliança, né? Então não vai dizer que isso é um gasto para o casamento. Podem ser as mesmas alianças. Então isso acontece ali. Aí falar assim, mas isso não é pandurismo? Não! Se você não tem recursos para fazer nada estonteante, não faça. Faça na simplicidade da coisa. O que importa mais é a bênção do Senhor. E diante da bênção do Senhor, da importância que tem a bênção do Senhor, essas outras coisas que são mera aparência, elas não têm valor significativo assim, não tem nada de faz falta. O que faz falta é receber a bênção do Senhor diante da igreja. Então eu não vejo sentido para duas pessoas que vivem na igreja, que reconhecem o lugar de Deus em suas vidas, que reconhecem a graça de Deus, o amor de Deus que permite que elas vivam essa relação matrimonial. Eu não entendo o motivo, então, para que elas deixem de realizar a bênção matrimonial. Se necessário, sem gastar um centavo. Mas será que não pode ter pelo menos uma flor bonita ali no altar nesse dia, diferente? Pode, né? Talvez. E se o casal não tem a mínima condição disso, converse com o pastor, converse com alguém da igreja, certamente aparecerá alguém que possa dizer assim, olha, eu fico satisfeito de doar 2 arranjos bem bonitos para o altar para ficar mais elegante isso aqui no dia dessa bênção matrimonial. Convide os pais para estarem ali, convide amigos para estarem no culto. Acaba que a bênção matrimonial se torna também um momento de evangelismo, de evangelização para outras pessoas. Mas é claro, é um culto público, é um culto. E eu ia falar assim, mas o meu casamento dentro de um culto comum, você quer algo mais especial do que um culto? Aliás, não existe culto comum. Culto, serviço de Deus, é algo de maravilhoso. Começar uma caminhada de uma vida matrimonial assim é bom demais. Mas fulano teve... Gente, vaidade, comparação, só fomenta sentimentos desnecessários do nosso coração. São puras vaidades. Pode fazer? Eu quero fazer, eu tenho recursos para fazer um casamento. Faça, faça sabendo. O mais importante é a bênção do Senhor. Não tem recursos? Não deixe de fazer.
Não deixe de fazer se você valoriza o lugar de Deus em sua vida. Se você quer a bênção do Senhor, não deixe de fazer. Não deixe para depois. Não fique protelando. Mas quando folgar um pouquinho, a gente faz o casamento do jeito que a gente queria. Vocês estão casados no civil? Façam a bênção matrimonial e deixem quando estivermos folgados, para comemorar 5 anos de casado, para fazer uma bênção de novo com 10 anos de casado, fazer um culto em ação de graças e faz ali a sua comemoração. Mas a bênção é para agora, é para o começo da sua vida matrimonial, não precisa deixar para depois. E o que eu vejo assim como justificativa para não fazer então, são motivos muito pouco importantes. Claro que isso pode ser conversado, mas pense diferente, pense sobre isso. Eu não sei se alguém que está assistindo isso aqui é um casal nessa situação, eu conheço gente que está nessa situação, ou certamente pode ser também alguém que conhece um casal nessa situação. Se for uma pessoa da igreja luterana, talvez ela não saiba que o casamento não precisa ter um padrão assim, Converse, conte para ela, fale lá, conversa com seu pastor. Certamente ele vai te dizer com satisfação: é possível fazer o casamento sem gastar um centavo. A bênção do Senhor é de graça. A bênção do Senhor não exige gastos da sua parte. É isso. O recado está dado. Bênção de Deus e até a próxima.